efetivo. Tivemos mais um navio russo que afundou por conta do mar revolto aqui no Estreito de Kerch. Mais desastre natural aqui também. Os ucranianos atingiram uma planta de reparo de blindados aqui em Rostov-on-Don, destruindo a planta. Na linha de frente, nenhuma mudança significativa e o principal assunto que se comenta é ainda com relação à morte do general russo que aconteceu de ontem para ontem, né? A gente falou com o scooter que explodiu do lado do carro dele, virou um monte de meme isso daí. Tá muito engraçado a discussão. Infelizmente, teremos mais uma sessão hoje em vergonha de ser brasileiro. O Brasil se absteve na votação da ONU que condenava o sequestro de crianças ucranianas pelos russos. Eu fico imaginando o que passou na cabeça do pinguço corrupto. Ah, não passou nada, o cérebro dele já está derretido lá desde a cirurgia, né? Mas eu fico passando o que passou na cabeça desse pessoal para se abster numa votação por sequestro de criança, não condenar o sequestro de crianças ucranianas pela Rússia. É muita vontade do Lula de chupar piroca do Putin, piroca de ditador, é impressionante isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os russos lançaram 81 drones Shahid contra a Ucrânia de ontem para hoje. 51 deles foram derrubados pela defesa antiaérea regular e outros 30 por guerra eletrônica, de forma que nenhum atingiu o alvo, não teve nenhum dano de ontem para hoje. Excelente notícia isso, né? Agora, os ucranianos atingiram em Rostov uma planta de reparo de blindados, né? Então aqui a gente tem alguns sons aqui da explosão, eu vou tocar para vocês. Não dá para ver nada, só o som da explosão mesmo. Aqui a gente tem um pouco mais de informações falando que foi a Rostelmash Plant, a planta de reparo de blindados que acontece ali em Rostov-on-Don e que foi atingida essa noite, né? A gente não sabe ainda o nível de dano que teve na planta, mas que ela foi atingida, alguma coisa foi atingido por lá, né? Bom, mais um navio afundou ali no Estreito de Kerch, né? Parece que o mar está bastante agitado esses dias. A gente já falou alguns dias atrás que dois navios petroleiros da frota sombria russa tinham naufragado ali, causaram até um acidente ecológico na região, o Volgoneft 212 e o Volgoneft 239. E agora foi o Volgoneft 109, foi mais um que naufragou ali no Estreito de Kerch, chegando no porto de Kavkaz, que é bem ali no Estreito de Kerch, e acabou afundando, e mais petróleo liberado ali no mar de Kerch, no mar de Azov. Tá aqui ó, as imagens terríveis da contaminação nas praias da região. É lógico, essa época do ano ninguém vai à praia lá, mas essas praias aqui, quando chegam no verão, o pessoal vai na praia lá, tá? Essa praia aqui é praia turística, ali na região do mar de Azov, né? E repara como é que tá aqui, imagina o dano que isso causou, né? Se na areia tá assim, imagina para a vida marinha, para os corais, para os peixes, né? Realmente aqui, ó, pássaros já totalmente tomados pelo óleo. Realmente uma situação muito triste ali, um verdadeiro desastre ecológico que está acontecendo devido à incapacidade russa de simplesmente sair da Ucrânia. Porque, mas é porque as sanções que estão impedindo os russos de fazer alguma coisa. Não, é os russos que não querem, porque é só eles saírem da Ucrânia que as sanções acabam todas imediatamente, né? Coitado do animal aqui, não tem... Como é que vai salvar esse bicho agora? Uma tristeza isso, né? Bom, no dia 29 de novembro, os ucranianos atingiram um depósito de óleo da Rosreserve, que é Atlas, né? Lá em Rostov, na região de Rostov. A gente falou sobre isso aqui, eu mostrei os incêndios, e foram 5 tanques danificados, além dos que já tinham sido danificados em um ataque anterior. Então já tem uma boa parte da reserva aqui destruída nesse local, né? Excelente notícia isso. Bom, na linha de frente, esse blogger ucraniano aqui descreve a situação, falando que os russos tentaram um avanço em vários pontos, mas sofreram muitas perdas, acabaram recuando, não avançaram em local nenhum, né? E também tem o
Gerasimov falando não, que os ucranianos perderam não sei quantos mil soldados, não sei quantos mil tanques e não sei o que lá, para tentar manter Kursk, e agora não conseguem avançar mais em Kursk, e coisa e tal. Pois é, muito curioso, né? De fato, a Ucrânia não tem avançado mais em Kursk, mas a Rússia tinha prometido tirar os ucranianos de Kursk até 1º de janeiro, e pelo visto não vai acontecer, né? Gerasimov está aqui já fazendo as ponderações, ele, não, mas que morreram muito ucranianos, não sei o que lá, mas não estão conseguindo tirar os ucranianos de lá, não. O Instituto para Estudo da Guerra fala justamente sobre a morte do general Igor Kirillov, que foi feita de anteontem para ontem, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Ele foi morto com um explosivo colocado numa scooter, né, numa patinete elétrica, do lado do carro dele lá em Moscou. Foi um serviço do SBU, ou seja, da polícia ucraniana. Os ucranianos têm feito esse tipo de operação especial para garantir que os criminosos de guerra russos respondam pelos crimes feitos na Ucrânia. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante, né? O Zelensky disse que, olha só, a Ucrânia não consegue ganhar novamente Donbás e a Crimeia pela força, mas nós nunca vamos abrir mão desses territórios. Nossa Constituição proíbe a gente de entregar os territórios ou de negociá-los. De fato, essas áreas são controladas pela Rússia e só a pressão diplomática internacional pode levar o Putin a uma mesa de negociação, né? Eu não sei não, eu fico ouvindo o Zelensky falar desse jeito, a gente sabe que vai ter mais coisa nisso daí, mas tudo bem, ele está fazendo aí o esforço diplomático dele para ver se consegue resolver a situação, né? Porque sim, a Ucrânia tem como retomar essas áreas militarmente, né? Bom, a administração americana acredita que a ajuda provida até a Ucrânia, junto com as entregas que estão planejadas ainda antes da posse do Trump, já garante que a Ucrânia continuará lutando com a Rússia durante o ano de 2025, segundo o Matthew Miller, que é o porta-voz lá do governo americano, né? Ou seja, já estaria garantido pelo menos por 2025. Eu acho que sim, mas mais do que isso, como eu já falei para vocês, acho muito pouco provável que o Trump realmente acabe com as ajudas americanas para a Ucrânia. Ele não tem essa opção, ele vai continuar ajudando a Ucrânia, talvez até mais do que o Biden, né? Vamos ver. De qualquer forma, a OTAN tomou a coordenação da ajuda militar a Kiev, né? Até aqui eram os americanos que faziam essa coordenação da ajuda militar nos encontros de Ramstein, né? Vocês sabem, Ramstein é o nome de uma base militar lá na Alemanha, então vários países que ajudam a Ucrânia se uniam ali naquela base, negociavam o que ia ser mandado para a Ucrânia e coisa e tal, e isso era coordenado pelos Estados Unidos. E agora os Estados Unidos passou essa coordenação para a OTAN para evitar continuidade na ajuda. De novo, eu não acho que vai haver nenhum problema aí, não vai haver falta de apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia, mas de qualquer forma é bom a OTAN estar coordenando isso, de qualquer forma eles estão mais próximos da Ucrânia, entendem melhor as necessidades da Ucrânia. Melhor que isso, só se colocassem a Polônia para coordenar isso, seria a melhor coisa possível, né? Bom, infelizmente chega a hora da tristeza de ser brasileiro, né? Da dor de ser brasileiro, né? Olha só, teve uma votação na Assembleia Geral da ONU com uma resolução contra as violações de direitos humanos cometidas pela Rússia em territórios ucranianos sob ocupação, justamente o sequestro de crianças, né? Vocês sabem, o Putin ele tem até um mandado de prisão internacional da Corte Penal Internacional, justamente por conta do sequestro de crianças ucranianas nas áreas ocupadas. Elas são levadas para a Rússia e entregues para adoção para famílias russas, né? Ou seja, a ideia é aculturar essas crianças na Rússia e muitas vezes os pais estão vivos, os pais estão aí na cidade ocupada pelos russos, os russos chegam na escola e levam as crianças todas e os pais ficam desesperados, não conseguem acesso mais às crianças, uma tragédia enorme, né? E o objetivo dos russos é justamente aculturar as pessoas para a Rússia, né? É um absurdo isso. Isso é o pior tipo de imperialismo que existe, é esse dos russos, né? Enfim, uma coisa barbárica, uma coisa absurda, mas mais absurdo que isso é o governo do pinguço corrupto, do idiota socialista do Lula, ficar de 4 e deixar o Putin enrabar ele votando, se abstendo de votar nessa coisa. Por quê? Em que universo, em que realidade você não vai apoiar uma resolução contra sequestro de crianças? Me explica, pinguço. Eu sei que teu cérebro já está sequelado aí desse monte de merda que você tem falado, mas me diz, pelo amor de Deus, em que sentido você não se importa com sequestro de criança? Eu vou te falar uma coisa, é uma vergonha de ser brasileiro enorme, né? Aqui, ó, tá saindo tudo
conteúdo do Brasil se abstém na votação que pediu o retorno das crianças ucranianas deportadas ilegalmente para a Rússia. É muita vontade de dar o cu pro Putin. Só pode ser isso, sim, desse desejo sexual do Lula de dar o cu para ditador, né? Adora. Tudo quanto é ditador, o Lula adora chupar pau dos caras. É impressionante, bicho. Ama um ditador. Bom, vamos falar agora sobre o assunto que está todo mundo falando, que é a morte do general lá na Rússia, né? O general responsável pelas armas químicas da Rússia. Ele foi morto com uma explosão numa scooter e estão dizendo aqui que isso pode ter sido uma Claymore Mine, né? Uma mina Claymore de fabricação americana que foi colocada aqui na scooter. Ela é direcional, então ela joga, você coloca justamente a frente aqui em direção ao inimigo, tem um monte de sharpener, né? De destroços aqui para justamente atingir o inimigo e destruir ele, e provavelmente foi isso que foi usado. Alguém ficou ali perto, quando viu o cara passando perto da coisa, acionou a explosão, né, com algum dispositivo à distância, e isso explodiu e matou o general, né? Os russos estão dizendo que capturaram um cara lá que fez isso, mas é mentira. Com certeza o cara não tem capacidade de fazer isso, né? Pegaram qualquer um na rua para dizer que pegaram a pessoa que fez o ataque para tentar dar exemplo para os outros. O que está acontecendo de fato é que está todo mundo apavorado lá na Rússia, os generais todos agora apavorados, que qualquer um pode ser o próximo, né? Aqui, ó, e os memes é que estão muito engraçados, né? Países nucleares que perderam generais para explosão de patinete. É só a Rússia, evidentemente, né? O pessoal aqui brincando que agora o patinete faz parte das Forças Armadas Ucranianas. Quem ganharia? Um general russo ou então um brinquedo de rodinhas, né? Enfim, tem muita piada aqui do pessoal fazendo brincadeira com as scooters aqui, né? Tem mais, um monte de meme aqui, um monte de meme do cara preocupado, o pessoal gerando nas scooters aqui, o pessoal dando uma scooter de presente pro Putin. Isso realmente é uma boa, né? Essa foto aqui é de verdade, tá? Esse daqui é o chefe da segurança ucraniana posando do lado de uma scooter lá em Kiev, né? Então realmente mandando um recado aí pro pessoal, né? O pessoal brincando aqui, ó. Um desses é uma arma mortal, né? Não é o Termata, porque o Termata não funciona, né? Esse tanque moderno russo não funciona. É a scooter que é realmente uma arma mortal, né? Tá muito engraçado esses memes. Aliás, tá engraçado também outras coisas, né? O pessoal aqui, ó. Budanov vai liquidar o Putin. Nossos oficiais de inteligência descobriram isso e o presidente já está sabendo. Medidas especiais estão sendo tomadas para evitar que o Putin seja liquidado pelo Budanov, né? Isso reflete bem o que é a preocupação dos russos. Qualquer um lá pode ser agora alvo desses ataques ucranianos, né? E como diz a Mira de Kiev aqui, eu faço as minhas palavras. Isso é tudo que eu queria de Natal, né? Putz, o Putin explodindo num patinete ia ser lindo de morrer, né? Bom, tem uma outra coisa que não deixa de ser um tanto cômica também, né? Parece que a Rússia desenvolveu uma vacina para câncer e vai lançar isso de graça. Por que a mídia não está falando sobre isso? Pergunta o propagandista, o Douglas MacGregor, aquele que disse que a Síria estava só com um problema momentâneo, mas que a Rússia já ia ajudar e a Síria a retomar todos os territórios tomados pelo HTS. Lembra desse cara? Ele falou isso no meio do avanço do HTS, durou só 3 dias. No meio disso ele fez uma live e falou que não, que era um problema temporário, que a Rússia vai ganhar de novo a Síria e não sei o que lá, que o Assad estava salvo. Pois é, não é um idiota o cara. E aí ele está dizendo agora que tem uma vacina de câncer da Rússia, né? E é muito engraçado, porque o pessoal está falando aqui, agora de repente eles amam vacinas, né? E por outro lado, o pessoal, as russetes estão falando, tá vendo o pessoal de esquerda que diz que gosta de vacina, dessa vacina eles não gostam, não sei o que lá. Tem o pessoal fazendo aqui, ó, vamos nos injetar com alguma coisa vinda da Rússia, não sei o que lá, né? Ou seja, tá essa briguinha aí, né? Mas a verdade é que eu não sei se é verdade ou não esse negócio da vacina russa, mas uma coisa importante não, eles não lançaram vacina nenhuma, né? Eles estão dizendo que vão lançar em 2025 uma vacina para curar o câncer. Não se sabe que tipo de câncer, né? Porque você sabe que câncer é uma classe de doenças, não é uma doença só. Tem vários tipos de câncer e são cânceres que têm características totalmente diferentes. Então, assim, é impossível haver uma vacina para câncer. Você pode haver vacina para alguns tipos de câncer, para tipos específicos de câncer. Então essa história aqui está muito mal contada no final das contas.
Acho ótimo se existir mesmo essa vacina, acho excelente, que bom, né? Que coisa bacana. Mas vamos ver, eu vou adotar com essa vacina aqui o mesmo cuidado que eu adotei com a vacina da Covid. Tem tanta gente querendo tomar vacina, deixa o pessoal tomar primeiro, depois eu tomo. Depois que todo mundo já tomou, que eu vi que ninguém não teve grandes problemas, aí eu fui lá e tomei, né? Eu vou fazer a mesma coisa com essa vacina, que vou deixar o pessoal mais empolgado tomar a vacina primeiro. Se realmente resolver o problema, não tem problema nenhum, toma a vacina também, né? Bom, e finalmente uma outra coisa engraçada foi essa luta de um lutador americano que resume muito como é que funciona a Rússia, né? Isso daqui, antes da luta, ele resolveu trocar tapa com o adversário dele. Antes da luta ele começou a brigar ali, antes da coisa mesmo, né? Só que aí chegou na luta de verdade, o cara apanhou igual não sei o que lá, ó. Quando foi pra valer, apanhou não sei o que lá, igual a Rússia, né? Não, vou tomar a Ucrânia em 3 dias e não sei o que lá, não sei o que lá. Quando foi pra guerra de verdade, tá lá na lona e não consegue se levantar mais, né? Essa é a visão da Rússia nessa guerra, desabado num canto sem nenhuma chance. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.